Hola, buenos días. Es una gran satisfacción poder participar de un evento grandioso e desafiador do ponto de vista del tema. Gostaria muito de saudá-los de forma fraterna e solidária, agradecer a invitação e desculpar-me por lo portunhol, é um esforço acá. Tenho uma excelente tradutora, então me vai ajudar se porventura tiver mais dificuldade, ok? Bueno, eu preparei uma mirada que busca uma interpretação acerca da situação de nossa América Latina. E tenho como um centro desta interpretação uma hipótese que a América Latina passa neste momento por um segundo despegue de grande importância em seu modelo de desenvolvimento. Se eu hablo que tenemos un segundo despegue porque obviamente en algún momento del pasado nosotros pasamos por un primero despegue. Este momento de América Latina es un momento nuevo do ponto de vista de la construcción de mayoría política en distintos países, una mayoría política que compreende un conjunto de políticas que se diferenciam das políticas de los anos 80 e sobretudo das políticas de los anos 90, que foram políticas de corte neoliberal, políticas com objetivo distinto do que agora nós estamos acompanhando em diferentes países. Evidentemente que há uma convergência em termos latino-americanos, pero há diferenças importantes do ponto de vista de cada nação. Esta é a minha proposta de apresentação. Eu me vou separar em três partes o tema da América Latina e seus desafios ao início do século XXI. Na primeira parte, me vou falar muito rapidamente de como entendo o desenvolvimento e a situação de despegues em capitalismo, a situação da América Latina, a primeira situação de despegue e o segundo. Depois me tratarei muito rapidamente da convergência e a integração, o umbral do século XXI para a América Latina. E por fim trarei alguns elementos acerca da heterogeneidade do desenvolvimento latino-americano, que é uma tradição da evolução da América Latina desde a presença de los colonizadores em nossa região. Muito bem. Então, o primeiro item de desenvolvimento e despegue em desenvolvimento capitalista. Bueno, acá, desculpa porque economista gosta muito de gráficos. Eu sei que o gráfico não necessariamente é uma forma muito simples de você acompanhar, pero me gostaria de dizer que o desenvolvimento capitalista é algo que ocorre de forma hierárquica. O capitalismo é um sistema que opera por intermédio da existência de um centro dinâmico e que se articula com diferentes países que circundam este centro dinâmico, que são as periferias, vamos dizer assim, os países ou regiões satélites a este centro dinâmico. E, portanto, o desenvolvimento é um desenvolvimento desigual, não é o mesmo. A cada ano, cada país tem um tipo de desenvolvimento, uns países crescem mais, outros menos, outros regridem. Então, esta dinâmica diferenciada em desenvolvimento em el mundo é expressão, não é, do tipo de articulação de cada país com o centro dinâmico. E o que hace um país como sendo centro dinâmico? Um país de centro dinâmico é aquele que
combina três características principais. A primeira é a região ou o país que possui moneda de curso internacional, moneda que é a unidade de pagamento, a unidade de troca, a unidade de conta, né? E também uma reserva de valor para além de seu espaço nacional. Nós outros acá, latino-americanos, sabemos que em grande parte das vezes podemos viajar para outros países e é sempre importante trazer em nossas bolsillos, né, a moeda nacional, né, porque podemos lembrar de nosso país quando estamos em outro país, pero a nossa moeda tem pouca aceitação e credibilidade fora de nosso espaço nacional, né? Então, um país del centro dinâmico, no âmbito capitalista, é o país que possui moneda de curso internacional. E na América Latina, lamentavelmente, nós não temos uma moeda com estas características. Então, não somos um país ou região del centro dinâmico. Mas também há mais duas características que se combinam à existência da moneda de curso internacional. A segunda característica está associada à existência de forças armadas, forças militares, que podem exercer o monopólio da violência como uma forma de prolongamento da diplomacia. Quando a diplomacia não se permite resolver os entendimentos entre diferentes países ou regiões, as forças armadas seguem impondo os interesses de cada país. Portanto, as Forças Armadas é muito importante e, sobretudo, neste momento que vivemos um período novo de exercício das Forças Armadas, que é a guerra cibernética. O que é a guerra cibernética? É o controle que se faz não mais com armas tradicionais, pero cada vez mais armas sofisticadas, tecnologicamente muito avançadas. Imagino que a equipe que organizou o evento ha hecho muitas mensagens por computadora, né? E cada vez que nós enviamos uma mensagem por computador, pela internet, quando damos o comando para partir a mensagem primeiro vai aos Estados Unidos e depois ao lugar de onde nós destinamos. Portanto, o controle da informação hoje é feito por alguma coisa em torno de 6 grandes empresas: Facebook, Yahoo, Gmail, né? Todas norte-americanas. Então, esse é um controle e nós sabemos que a informação é a alma de uma boa administração. É possível paralisar um país, é possível paralisar um hospital solamente desorganizando ou fazendo desaparecer as informações. Bueno, então, nossos países, claro, têm forças armadas, têm aeronáutica, marinha, exército, pero em nesta nova guerra estamos muito distante de uma coisa muito mais forte. E a terceira característica do centro dinâmico, que tienes a moneda de curso internacional, tienes as forças armadas e tienes também o progresso técnico, a capacidade de produzir e difundir tecnologias. O progresso técnico é a alma do capitalismo, porque o progresso técnico é que hace a competição intercapitalista. Produzir e difundir tecnologia é algo essencial e dinâmica do capitalismo. Nós outros países temos alguma produção tecnológica, é verdade, pero temos muito mais uma isla, algumas poucas islas de produção de tecnologia. Posso falar de Brasil, que tem lá uma grande empresa de produção de aviões comerciais, a Embraer, tienes a Petrobras, pero são pouquíssimas. E hoje nós estamos vivendo uma nova forma de manifestação do capitalismo, que é a presença das grandes corporações transnacionais. São grandes empresas que controlam qualquer setor de atividade econômica. Se nós vamos abrir qualquer setor de atividade econômica, farmacêutico, vestuário, sempre vamos encontrar 5 ou 6 grandes empresas. O mundo hoje tem 500 grandes corporações transnacionais que dominam 47% do produto interno bruto do mundo. 500 grandes corporações.
O Brasil, por exemplo, é considerado o 7º país mais rico do mundo, com um PIB que só 6 países têm PIB maior que o Brasil. Pero quando nós reunimos somente as 4 maiores grandes corporações transnacionais do mundo, a somatória do faturamento dessas 4 grandes empresas equivalem ao PIB do Brasil. 4 grandes empresas. Al PBI de Brasil. PBI, perfeito. Graças. Se nós somamos o faturamento das 50 maiores corporações transnacionais do mundo, é superior ao PIB de 150 países. 2/3 do comércio internacional é hecho pelas 500 grandes empresas, que é um comércio intrafirmas. E cerca de 52-53% de todo o investimento em ciência e tecnologia do mundo pertence a estas 500 grandes corporações. Então, este é um mundo diferente, um mundo que não permanece mais muito claro separar capital nacional do capital estrangeiro, pero saber de que forma nossos países participam das chamadas cadenas globais de valor. Que coisa nós hacemos em las cadenas globais? Somos produtores de matérias-primas, de trabalho de baixo salário, baixo ingresso, ou produzimos com mais valor agregado? Somos distribuidores, consumidores? Esta questão que está em jogo. Muito bem. Então, acá tem uma evolução de alguns países. Está mais ou menos perfeito para ver lá fundo? Mais ou menos? Bueno, então temos aí a União Europeia, Estados Unidos, América Latina, Ásia, África e o mundo em geral. E nós separamos por períodos, não é? O período do viejo agrarismo, a sociedade agrária, a sociedade que dependia da agricultura, basicamente. Isto, para nossos países, mais ou menos até o início do século XX, éramos sociedades agrárias. O que era uma sociedade agrária? Bueno, se nós acá retornássemos a 100 anos atrás, 1914, eu teria muita dificuldade de fazer parte de um evento há 100 anos atrás, porque a expectativa de vida de nossos países, o povo, era de 34 anos de idade. E eu já passei dos 34 anos. A segunda coisa importante é que a presença feminina em um evento em 1914 seria residual, porque as mulheres há 100 anos atrás viviam 34, 35 anos em promédio e teriam 10 a 15 filhos. Portanto, o mundo agrário é um mundo masculino. Perfeito. Essa é uma sociedade muito primitiva, de baixa produtividade, mas nos outros países se colocava em el mundo há 100 anos atrás a partir da existência da produção e exportação de produtos primários, café em Brasil, carne acá, produtos em granos e assim por diante. Pero a transformação da sociedade agrária em sociedade urbana e industrial é algo muito recente, praticamente depois de 1750, com a primeira revolução industrial em la Inglaterra, um país de 20 milhões de habitantes que, com base na manufatura e o progresso técnico em termos de los ferrocarriles, né, e do motor a vapor, e também o tear mecânico que substitui as antigas rocas de fazer o fio, o tecido, da experiência inglesa, da experiência indiana e também chinesa. Vamos lembrar que até 1820 o centro dinâmico do mundo compreendia a China e as Índias, né? Hoje sabemos o conceito de Índia é resultado da colonização inglesa que agregou diversas Índias numa só, né? E até 1820, basicamente, as Índias e a China teriam cerca de 400 milhões de habitantes e eram responsáveis mais ou menos por 2/3 de toda a produção do mundo agrário. Teriam uma indústria muito precária de porcelanato, de tecidos, né? Mas foi sobretudo a revolução industrial
em Inglaterra que permitiu produzir em grande escala por intermédio de las máquinas, não é? Los ferrocarriles, las vestimentas, e ganhar o mundo, centralizar o mundo com sua moneda, a libra esterlina, coordenar o mundo a partir de suas flotas de marinha, não é? E também com o progresso técnico. Muito bem. Então, se conforma o mundo urbano industrial em que os países como da União Europeia e os Estados Unidos seguem crescendo mais rapidamente que os demais países. A nossa experiência da América Latina é basicamente uma experiência do século XX, sobretudo a partir dos anos 30, em função da crise de 1929, que se abate em los mercados bursátiles de los países ricos, sobretudo em los Estados Unidos, e que nos outros países passam a ter um pouco de mais liberdade para implementar políticas nacionais, políticas de devaluação, graças de suas moedas, tornar-se mais competitivos em relação aos demais países e fazer políticas nacionais de substituição de importação, passar a produzir internamente aquilo que anteriormente se comprava do exterior. É isto que vai permitir, basicamente, na década de 30, na década de 70, um salto em los países latino-americanos, sobretudo nos países que mais conseguem internalizar produtos de la manufatura, que se marca como, sobretudo, o período de la industrialização em América Latina. Pero nós estamos vivendo, a partir do fim do século XX para o início desse novo século XXI, cambio que não é mais o dínamo da sociedade, não é mais a indústria, embora continua muito importante a indústria, não é? Mas o que mais move a sociedade hoje é os serviços. São os serviços. Nossos países têm alguma coisa em torno de 70% das ocupações dependendo de los serviços, dos setores terciários da economia. E isto é uma transformação que cambia a natureza do trabalho, a natureza da riqueza. São novas formas de geração de riqueza que o Estado não conhece essas novas formas de riqueza. Vamos dizer, eu tenho aqui um relógio que é de metal, qualquer coisa, eu não sei mais muito bem, pero o valor deste relógio, o valor não é mais do trabalho material, não é da matéria. 90% do preço, do valor disto ou de qualquer outro é cada vez mais o trabalho imaterial. O que é trabalho imaterial? É o trabalho que não resulta em algo concreto, tangível, palpável. Não é mais como o trabalho na indústria, na agricultura. O resultado do trabalho do homem ou da mulher era algo concreto, palpável, uma vestimenta, um coche, um produto alimentício, na construção. Pero o trabalho imaterial é que ganha valor, né? Tem mais importância do ponto de vista da organização de nossas vidas. Pero este trabalho imaterial está cada vez mais conectado com a presença das novas tecnologias de informação. São os telefones celulares, os computadores, iPad, iPod, a internet. E tudo isso permite que agora este trabalho imaterial passe a ser portável, porque com a presença das tecnologias de informação eu posso trabalhar em qualquer lugar. No passado eu só poderia trabalhar em um lugar determinado. Eu poderia solamente montar o automóvel em uma fábrica. Não era possível levar o trabalho da montagem de automóvel para minha casa. Não poderia uma ponte? Uma puente, levar para a minha casa a construção. Eu necessitaria trabalhar o canteiro da obra. Pero hoje, a presença do trabalho material permite que esse trabalho seja exercido em casa ou em qualquer outro lugar para além do local determinado. Então, estamos diante de uma extensão da jornada de trabalho. Estamos diante de novas doenças profissionais. Doenças? Enfermedades. Enfermedades profissionais. Esse é um mundo novo que os sindicatos não compreendem muito bem,
que o Estado não compreende, porque se há mais jornada de trabalho, se há extensão de jornada de trabalho, há mais riqueza. Esta riqueza não é conhecida. Portanto, alguns estão se dando muito bem com esta nova forma de trabalho, outros não, né? As enfermidades profissionais já não são mais as de antigamente, em que a pessoa perdia uma parte de sua mão em uma prensa, né? Caía de um andaime. Andamio. Bueno, as novas doenças são as doenças de la cabeça, são a depressão. Eu não sei a tradução de karoshi, que é a doença de trabalho intenso em Japão, né? Burnout, que é a outra circunstância de uma enfermidade dramática por seu trabalho, e o aumento do suicídio. Então, tem uma temática muito importante que diz respeito a esta nova forma de produção que muitos dizem pós-industriales, outros sociedade de conhecimento, pero nesta transição se percebe que países outros que não os Estados Unidos e a União Europeia se colocam de forma distinta na produção. Se pode ver melhor acá quando se diferencia os países ditos desarrollados, os países ricos, de los países não ricos, não desarrollados, né? O que se percebe é que a partir do fim do século passado, a participação de los países ricos em produção global está reduzindo. E, em contrapartida, os demais países aumentam sua participação em termos globais, né? Então, esta é uma transformação muito importante que se ha visto solamente há 300 anos. E é nesta condição é que a América Latina se coloca melhor. Acá tenho uma informação deste período do século para cá, que mostra como a América Latina tem uma performance, um desempenho melhor do ponto de vista de geração de ocupação. Então, as taxas de expansão anual são superiores a dos países do mundo em geral e dos países ditos desarrollados, né? Acompanha um pouco outras regiões como a África e também Oriente Médio. Então, para colocar que nós estamos vivendo um momento especial em termos da América Latina, quando há um deslocamento do centro dinâmico dos Estados Unidos para a Ásia. Estados Unidos já não tem mais a força econômica que tendria no passado, há um esvaziamento industrial, né? E vive contradições que nem vou acá abusar do tempo com estas questões. Me vou passar à segunda parte, que é tratar um pouquinho do que se passa em termos da América Latina, que se coloca em relação ao mundo de uma forma mais como protagonista, né, a partir de las oposições que seu governo, seus países estão fazendo, né? E há uma convergência e uma integração importante. Em primeiro lugar, é reconhecer que a América Latina é cada vez mais um conjunto, uma região de importância fundamental do setor terciário, de los serviços. Você pode ver que os serviços em 1980 representavam 50% da América Latina, hoje representa 66%, 2/3 praticamente da produção depende dos serviços. Percebam que entre 1950 e 1980, os serviços praticamente se mantiveram ao redor de 50% do PIB. E o que se verificou nesse mesmo período? Se verificou uma queda do setor primário, que é primário, a agricultura, a pecuária, perdeu importância, não é? Primário era 23%, caiu para 13%, né, da composição do PIB. Mientras a indústria, o setor secundário, que era 27%, foi para 37% do PIB. Então, o setor de serviços se mantuvo estabilizado, el 50-80, e que se cambiou foi a agricultura, né, em relação à indústria. Pero de 80 a 2011, quando temos esses números oficiais, se percebe que o setor serviços ha aumentado, mientras a indústria e a agricultura ha reduzido sua participação. Então, é uma sociedade de diferente tipo e que se coloca interessante para nossos países. Uma outra coisa importante é que
a experiência en la América Latina, como todos, hay diferencias nacionales, pero hay una reducción en la pobreza y la miseria. Nosotros somos países con problemas seculares em relação à pobreza e à miséria. Foram países que han aumentado sua economia no século passado, pero não conseguiram reduzir a pobreza como deveria. E, además do aumento da pobreza e da miséria, em relação aos anos de 1980 e 1990, há aumento de 40% para 48% da população seria considerada pobre. Pero depois dos anos 90, há movimento de queda não tão acentuado até 2012 e depois uma queda mais intensa, uma caída mais intensa na primeira década deste século. Isso é a mesma coisa em relação à miséria. Miséria são as pessoas que não conseguem alimentar-se 3 vezes por dia. Em nossa sociedade há uma diferença importante do ponto de vista de como se trabalha o tempo. As pessoas miseráveis são as pessoas que planejam o dia. E lá amanhã, que coisa vai ser? Eu não sei nem se vou sobreviver hoje. Depende da alimentação. Eu não sei onde vou dormir. Então, planifico o dia. A classe trabalhadora, em geral, planifica o mês. Este mês vou trabalhar um pouquinho mais, fazer uma hora extra, vou sair com a família para um almoço, uma cena. A classe média planifica o ano. Vou combinar um pouco do ingresso do ano e vou comprar um novo coche, melhorar a habitação. E os ricos planificam décadas. Então, são sociedades muito distintas. Acá temos uma outra questão importante, que é a evolução do desemprego, da informalidade e do salário mínimo real. Nossos países foram países que han aumentado o poder aquisitivo do salário, do piso salarial de nossos países. Então, podemos perceber que o salário mínimo, que sai de 100 em ano 2000 e chega a 46% em termos reais maior em ano de 2012. Foram aí 12 anos de aumento do salário mínimo, e o mesmo período é um período de redução, especialmente em termos de desemprego e também da informalidade. São informações importantes, porque nos anos 80 e sobretudo nos anos 90 se diziam que se aumentar o salário mínimo vai quebrar o país, as empresas, vai gerar desemprego, informalidade, e essas coisas não se foram possíveis perceber. Pelo contrário, a elevação do salário mínimo foi muito importante. E por fim, temos outra coisa importante, que é a recuperação do papel do Estado em termos de enfrentamento das mazelas, das dificuldades, fragilidades das populações mais pobres, mais necessitadas, que é a elevação do gasto social em relação ao produto de cada país. Em la somatória da América Latina, nós tendríamos, ao ano de 2000, mais ou menos, alguma coisa em torno de 11%, 12% do produto era gasto social, e ingressamos esta nova década, a segunda década do século, com mais ou menos 15% do produto relacionado ao gasto social, educação, saúde, de maneira geral. E ao mesmo tempo também se percebe que o gasto público por habitante, em termos reais e em dólar, também se ha aumentado. Então, uma operação muito diferente daquela que se observava nos anos 80 e sobretudo nos anos 90, que era um período de redução do papel do Estado, redução do gasto público, dos investimentos, do corte do gasto social. Bueno, se vê um movimento distinto com resultados muito importantes e interessantes. Bueno, o que outro, que estamos acá próximo de finalizar, então, a terceira parte, elementos da heterogeneidade latino-americana. Se nós analisamos a trajetória recente de los países do âmbito latino-americano,
podemos identificar 3 blocos de países com uma performance diferente, que é importante acá explicitar, não é? E primeiro bloco de país são os países que estão mais na área do Pacífico, vamos dizer assim. Exemplo de la Colômbia e México, né? Que são países que têm tido uma performance econômica interessante, pero não se conecta muito com o desenvolvimento social. Há uma expansão econômica, pero sem acompanhamento del desarrollo social. Entonces expandió la economía, pero las tasas de pobreza, ¿no?, de miseria, de informalidad, de desempleo, no hay se alterado de forma significativa. Después nós temos outro bloco de países que são países mais arrojados, vamos dizer assim, que são países que conseguiram fazer reformas constitucionais, alteraram sua maioria política de uma forma mais rápida e eficiente, vamos dizer assim, que são os países de Bolívia, Equador, Venezuela, que são países que conseguiram fazer mudanças mais profundas e, portanto, apresentam resultados sociais interessantes de se combinar, porque Venezuela, Equador, por exemplo, são países que conseguiram mais rapidamente reduzir a desigualdade. São os países que lideram, pelo menos pelos dados da CEPAL, a redução da desigualdade e de pobreza. E depois nós temos um terceiro bloco de países, que são os países mais de Sul-América, como acá, Argentina, Uruguai e Brasil, que não conseguiram fazer reformas constitucionais muito importantes, e, portanto, a maioria política para conduzir as políticas era uma maioria que, guardada a devida proporção, cada país tem suas especificidades, mas são maiorias que conseguiram impulsionar cambios importantes, pero não muitos profundos, e são sociedades que vivem quadros polarizados, pero não tão polarizados como é o caso da experiência de Venezuela, Bolívia ou Equador. São países com dificuldades grandes do ponto de vista também da coordenação. Não é o caso de nossos países, pero temos as nossas debilidades e fragilidades, não é? Uma coisa que se pode ver é em relação, portanto, ao comportamento deste índice que se chama Gini. Gini é um estatístico italiano que ha desenvolvido uma equação para medir a desigualdade promédia individual. Era como se pegasse a população de um país e colocasse todos perfilados del menor ao maior ingresso e se medisse a distância média entre os indivíduos. Então, temos aqui situações difíceis quando se compara os anos de 2009 e 2012, né? 2012 embaixo, 2009 ao lado, que alguns países avançaram mais rapidamente em termos de la redução da desigualdade, né? Que é o caso de Venezuela, por exemplo, que está acá, também Uruguai, Costa Rica, e outros que praticamente se mantiveram paralisados, estagnados. Então, há uma heterogeneidade importante do ponto de vista do enfrentamento do tema de desigualdade em termos de Latinoamérica. Outra questão importante também diz respeito à participação dos salários em el produto, e aqui também é uma comparação nos anos 2002, 2009. A mesma coisa, né? Se percebe um aumento da massa salarial e as consequências disso em termos de ampliação do consumo, especialmente do consumo em la base da pirâmide da sociedade de nossos países, e outros que praticamente não foram capazes de fazer alguma alteração mais significativa. Então, temos diferenças em termos da América Latina. É muito difícil falar da América Latina em geral, em função, né, de suas desigualdades, pero a América Latina apresenta indicadores que a colocam numa experiência muito importante em termos de comparação ao despliegue que nós outros foi possível fazer no período da década de 30 e a década de 70, que foi um período de muita expansão econômica, muitos empregos, pero é uma marca do período, era a marca de mobilidade social, pero com muita desigualdade, né? Eu gosto de usar o exemplo de como os países, né, a população dos países ingressavam num edifício, né?
e uma parcela da população seguia neste edifício e tomava logo o ascensor e subia muito rapidamente. A maior parte da população não tinha ascensor, então precisava subir a escalera gradualmente. Subia, todos subiam, pero uma desigualdade muito grande. Agora estamos vendo uma situação um pouco diferente, que a expansão econômica não é a mesma, pois não é uma expansão sustentada em la indústria, é uma expansão sustentada em los serviços, e que há uma expansão mais importante das pessoas de menor ingresso. Todavia, os empregos que se criam em los serviços, em geral, não são empregos de altos salários, são empregos de baixos salários. Então, isso termina fazendo com que nós estamos vivendo uma certa polarização em nossa sociedade, porque são sociedades com dificuldade de gerar empregos de melhor, mais alta qualidade, e mientras se generam empregos de salários menores, que são importantes para as pessoas de baixa qualificação, pessoas que estavam desempregadas, informais, mas isso não é suficiente para ser uma sociedade mais madura, mais desenvolvida. Então, são questões que nós estamos vivendo, uma experiência latino-americana desconhecida, que é uma experiência assentada em la democracia. Nós que somos países que passamos por períodos autoritários de grandes proporções, e agora vivemos o desafio de construir um projeto de fato sustentável do ponto de vista ambiental, sustentável do ponto de vista econômico, social, pela democracia. E este é um grande desafio que nós temos do ponto de vista de ver um horizonte que seja tão positivo para todos nós. Nossas sociedades podem mais, e tienes o desafio de fazer isto pela política. Muitas graças. Agradecemos a Marcio Pochmann, economista, posgraduado en Ciencias Políticas, por esta disertación. Abrimos el diálogo con ustedes para las preguntas que crean convenientes o cualquier tipo de comentario. Bueno, soy Elsa Bersino de la Universidad de La Plata. Empiezo de atrás para adelante. En el último comentario usted hizo una referencia al tema de la mejora en el empleo. Cuando toman los valores del empleo de los países, ¿la forma de medirlos es igual? ¿Incluyen, por ejemplo, los planes tipo subsidio para computarlo como empleo, o siempre es realmente un empleo formal? É muito interessante sua questão. Bom, de fato, a informação acerca do emprego é organizada a partir da CEPAL, e a CEPAL utiliza as informações oficiais de cada país. Portanto, são as encuestas que nos informam questões relativas à ocupação. Eu concordo que temos problemas metodológicos em relação à interpretação do que é ocupação ou que não é ocupação. Basta informar, por exemplo, que nós utilizamos como metodologia de desemprego a informação de que é usual para a Organização Internacional do Trabalho também, mas é uma metodologia muito mais próxima, eu penso, dos países ricos e não dos países com problemas sérios de mercado de trabalho como nós. Então, para ser desempregado, em geral, a pessoa não pode ter trabalhado mais do que 2 horas o período que há hecho lá encuesta. Mas não basta não ter trabalhado, precisa ter buscado um emprego, procurado um emprego, e depois necessita estar apto a exercer o emprego se porventura aparecer. Então, por exemplo, uma pessoa que está em la calle, desempregada, pero para sobreviver hace limpeza del coche, por 2 horas e um pouquinho mais, está empregado. Cuando se habla de gasto social,
¿está medido el impacto real que produce ese gasto social o es lo que se gasta, lo que está medido nada más? Es decir, ¿el resultado del gasto social está evaluado en esos casos? Eu não sei se compreendi perfeitamente. Em realidade, o gasto social é a somatória da despesa do executado del gasto por setores, saúde, educação, infraestrutura, que se soma tudo e depois divide pelo número de pessoas. Ao mesmo tempo, se transforma em termos de dólares, do câmbio de cada período. O resultado del gasto, isto não é metido desta forma, ¿cierto? En el gasto social, nosotros tenemos un gran componente del gasto social, que son esos subsidios por desempleo o planes trabajar o lo que sea, que... Isso hace parte, es gasto social. Ajá, está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Me llamó la atención en uno de los gráficos el cambio de componente salarial, que pasamos de un área de trabajo informal a trabajo formal. Pero me llamó la atención que lo que no varía mucho es la tasa de desempleo a través del tiempo. ¿Ese desempleo es el llamado estructural o es consecuencia de la globalización? As questões são cada vez mais complicadas, então vamos limitar as questões, né? Hoje eu posso deixar acá também o gabarito, né? A pergunta 2, letra A, né? Bueno, o tema de desemprego. Ora, há uma parte de nossas populações, em termos latino-americanos, que é muito difícil incorporá-las porque são pessoas muito tempo desempregadas que não passaram pela disciplina de trabalho, né? São pessoas da calle, são pessoas muitas vezes da agricultura que vêm pela cidade. Então, não é nada simples incorporá-las, né? Então, temos um estoque de pessoas de difícil incorporação e a experiência internacional é uma experiência muitas vezes de compreender que em el sistema, em la economia de mercado, há parcelas da sociedade que não conseguem viver por suas próprias pernas. Então, Estados Unidos, por exemplo, tem um dos maiores programas sociais, que é o Vale Alimentação, que é dado para quando se tira esses subsídios, as pessoas pobres na Europa ou mesmo nos Estados Unidos, a pobreza aumentaria dramaticamente. Então, isto é mais ou menos compreendido depois da segunda pós-guerra, que há parcela da sociedade que não consegue viver por suas próprias pernas na economia de mercado. Então, isso se compreende o sistema de proteção social a proteger esses segmentos, né? Depois nós temos outra parcela que é a questão de como o ingresso é muito baixo em las pessoas pobres, e isso hace com que os hijos muitas vezes procuram a trabalhar muito temprano, né? E quando se melhora o ingresso das famílias, há jovens que retornam a sua casa e para estudar um pouco mais, postergar o ingresso no mercado de trabalho, né? Por exemplo, no caso brasileiro, nos últimos 10 anos, mais ou menos, 5 milhões de jovens não ingressaram no mercado de trabalho. Passaram a estudar pouco mais. Se utiliza o termo em Brasil de nem. Não trabalha, né? Não estuda e nem procura trabalho. Uma grande parte é constituída por mulheres jovens. A gravidez na puberdade, né? Embaraço na puberdade, faz com que a pessoa termina não estudando, não vai trabalhar. Então, tienes um outro problema, né? Que é muito próximo da realidade de nossa cidade. As famílias de classe média também começam a perceber que seus filhos, né? 25, 30 anos e não saem de casa, né?
as mães dizem, não, está bem em casa. Essa é outra questão. Mas aí há um aspecto que, se me permite, gostaria de mencionar, porque nós outros estamos vivendo uma transição demográfica. O que quero dizer? Bueno, transição demográfica, de um lado, é a redução da expansão da população. Há uma caída da taxa de fecundidade. As mulheres vêm tendo cada vez menos filhos. Então, estamos chegando a um momento que a população, em termos absolutos, vai reduzir, porque o número de niños que vão nascer será menor do que os niños, será menor que as pessoas que vão morrer. Então, isso é uma coisa interessante do ponto de vista da administração do presupuesto, que começaremos a ter cidades que não terão niños para as escolas. Em Brasil, nós cerramos uma grande parte de escolas rurais porque não tinha mais estudantes. Bueno, abre possibilidades de melhorar a educação. Bueno, essa é outra questão. E depois, um aspecto importante é as novas famílias, novos arranjos familiares, arreglos familiares, que é a expansão das famílias monoparentales. Que é isto? Monoparentales são as famílias com um adulto e um niño. E geralmente o adulto é a mulher, quando não um idoso. Jubilado? Não, idoso não necessariamente é jubilado, mas bueno, terceira idade. Bueno, essa é uma novidade. Ou também o casamento, como é que é? Casamento depois de mais idade, né? Do homem mais viejo com mulher mais nova. Eu não sei acá, hablo de Brasil. Não é uma avaliação moral, mas na realidade é uma descrição da realidade, né? Ou mulheres que têm filhos com diferentes homens com, bueno, essa é a confusão. O fato é que a unidade familiar está se fragmentando. Isto é um problema sério do ponto de vista da sociabilidade. Eu me recordo quando era do século passado, era muito comum no final de semana a reunião familiar, ia almoço na casa da sogra, como é que é sogra? Da suegra, reunia todo mundo. Eu não sei se era muito bueno, para dizer a verdade, mas é um momento de diálogo, não é? Uma pessoa ouvia, outros falavam. Bueno, hoje é muito difícil. Quando se tem a família reunida na frente da televisão, o silêncio. Então, essa é uma questão. E terceiro aspecto importante é a questão da expansão da expectativa de vida. A nossa sociedade, hoje mais ou menos, em torno de 70, 72, 73 anos, é a expectativa média de vida, promédio de vida. As pessoas que chegam aos 60 anos, se dizem a fase sexy da vida, sexagenária, é a fase em que as pessoas poderão viver mais 22 anos em média. Pero as pessoas que estão nascendo na década passada ou nesta década viverão 100 anos. 100 anos. Isso é uma nova sociedade. Para que começar a trabalhar aos 15, 16 anos de idade se vai viver a 100 anos de idade? Imaginemos aqui a instituição casamento. Te casar aos 20 anos e dormir 80 anos com a mesma pessoa. Muita sabedoria, hein? Uma coisa interessante da expansão da expectativa de vida é que as pessoas chegam aos 60, 65 e se jubilam, pero não interrompem o trabalho. Continuam trabalhando. Uma parte, em Brasil, pelo menos 1/3 de todos os jubilados seguem trabalhando. Isso coloca em questão o tema de jubilamento, né?
jubilación, porque jubilación es algo pensado, constituido y conquistado el fin del século XIX, en 1883, en Bismarck, en Alemania, cuando se empiezan los fondos de financiamiento de la jubilación, y era el momento de las personas, cuando se jubilaban, salían del mercado de trabajo. Pero ahora no se está saliendo. Entonces, ese es otro punto importante. ¿Por qué? Porque el trabajo, cuando se va a analizar quiénes son los jubilados que siguen trabajando, son los agricultores, los trabajadores de la construcción civil, los mineros, no, son los abogados, los profesores universitarios, los juízes, el trabajo inmaterial. Entonces, esa es una cuestión que va a ser absolutamente necesario se rever, porque el fondo de jubilación es una parte, es casi 50% de todo el gasto social. ¿Cómo hacer eso? Entonces, tenemos puntos nuevos, cuestiones, una nueva agenda para el século XXI. En nuestros países, ao longo del século XX, fueron construyendo sus políticas nacionales, políticas sociales, un poco mirando la experiencia de Europa, Estados Unidos. Pero ahora no hay experiencia a mirar. Nosotros que tenemos que hacer el propio camino. Y esta es una dificultad. Porque nosotros estamos muchas veces acostumados, no quiero esto, soy contra aquilo. Perfecto, isso é importante. Mas o que queres? Qual é o projeto? Qual é a proposta? Em la democracia, pouco adianta se cada um de nós outros tiene uma proposta que não se equivale, que se não converge. A democracia exige um projeto que converge, que coordena. E esta é uma dificuldade de nossos países, porque nossos partidos não funcionam muito bem. Em Brasil, há uma proliferação de partidos, são mais de 30 partidos, e faltam ideias. Tienes partido, mas não tem ideias, não representam muito bem o povo. Então, e sem partido, sem sindicatos, sem instituições, não há democracia forte. Certo? Então, essa é uma questão muito importante, porque em grande parte dos trabalhadores não se identificam com as lideranças, porque percebem que eles não entendem a nova realidade do trabalho, esse trabalho de serviços, a pressão pela formação, pelo treinamento e assim por diante. Desculpa, falei demais.